Salve Maria, toda a sua vida. Continuação aqui, o terceiro vídeo sobre ex-pastor tenta provar o purgatório na Bíblia. Aqui é o Lucas Bonzoli, né? Te purificado, é outra parte, você mesmo precisa expiar os seus próprios pecados para você ser purificado e depois estar no céu, depois da morte, né, por cima, né? Não, pelo contrário, o próprio texto vai falar, toda injustiça é purificada se a gente confessa os nossos pecados a Cristo. Inclusive o verso anterior vai ressaltar isso, olha o que vai dizer: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e isso João está falando do que acontece hoje, não do que acontece depois da morte, no purgatório, com uma alma penada, então como que pode alguns pecados não terem sido purificados pelo sangue de Cristo e precisarem ser purificados pelo purgatório? Você entende como a doutrina do purgatório, ela está literalmente desprezando, pisando em cima do sangue de Cristo, tratando como algo insignificante? Não, isso é uma farsa, Bonzoli. Simples, o sacrifício de Cristo é válido. O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus. E uma coisa, fundou a igreja. Simples. Se você pecou, mas o sangue de Cristo vai nos purificar, cada dia eu vou pecar então? Por isso que nós temos que viver uma vida de santidade e honra, mérito desse sangue de Cristo. Por isso que foi confiado à igreja. Porque nós somos pecadores, cara. A gente somos falhas todo tempo, todo momento. Até no pensamento a gente pecamos. O purgatório não anula o sacrifício de Cristo. Pelo contrário, Cristo instituiu fundou uma igreja, constituiu o sacramento da confissão para a gente se confessar os nossos pecados. Confiado aos apóstolos, aos sacerdotes, aos padres, para nós chegar a essa perfeição. Olha só que interessante. Mas o sacrifício de Cristo já é suficiente. Sim, para nos reconciliar com Deus. Mas a gente são pecadores, a gente são falhos. Todo momento, todo instante a gente peca. Mas eu me confesso diretamente a Cristo. Para que eu preciso me confessar ao Padre? Mentira, cara. Quem instituiu isso aí foi o próprio Cristo, cara. Aí que vem o mistério, aí que esses caras não entendem, cara. O sacramento da confissão, cara. Mas vamos lá, né? Como algo insignificante, algo pequeno, algo sem valor, para você mesmo precisar expiar os seus pecados. E uma observação, o sacerdote ele é persona Cristo, cara. Quando você vai se confessar todo o seu pecado, confessar diretamente a Deus é fácil, cara. Me tranca ali no quarto, começa a me confessar, eu fiz isso, fiz aquilo. É fácil. Vergonhoso é você ir lá até um sacerdote e falar, eu pequei. Eu sou viciada em masturbação, eu pequei todo o tempo. Eu quero ver você confessar isso a um padre, cara. Confessar em quatro paredes é fácil. Eu traí a minha esposa. Vou lá no meu quarto e confesso a Deus. Isso é fácil. Quero você ir, chega lá, confessar ao sacerdote, cara. Toda a sua transgressão, toda a sua cagada. Você tá entendendo? O Lucas Bonzoli não entende, cara. As pessoas pensam que ele entende a doutrina. Não, ele é um historiador, ele é um apologeta. Meu irmão, Tito 9, a sã doutrina, na verdade, era combater essas heresias, cara. A morte, já que o sangue de Cristo seria insuficiente para purificar os seus pecados, ainda mais você sendo alguém que se confessa diante de Deus, que se arrepende dos seus pecados. Então na Bíblia não existe um meio termo, ou existe o purgatório. O que existe é, ou você confessa seus pecados e o sangue de Cristo... Sim, a palavra purgatório não existe, mas citações existem. Texto bíblico existe. A Santíssima Trindade também não existe. Por que você acredita na Santíssima Trindade? Graças ao magistério que gastou 4 cursilhos para desenvolver o dogma da Santíssima Trindade. E vocês negam o purgatório, que é explícito também na Escritura. Isso te purifica de todo o pecado.
pecado, não de parte dos pecados, não de Cadê uma fração os dos pecados, textos não. Todo bíblicos? pecado, ou então você não confessa, você vive no pecado e você vai pro inferno, você vai se perder. Inclusive, se você for na Bíblia, você vai ver muitos pecados que Roma considera veniais, ou seja, pecados que são purgados no purgatório, e essa pessoa que vai pro purgatório, a própria igreja considera salva, não é uma pessoa que é ímpia, não é uma pessoa que é condenada, é uma pessoa salva que precisa de uma purificação adicional, igual esse pastor explicou pra gente. Mas se a gente for na Bíblia, olha o que Paulo vai falar: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Aí ele começa a mencionar várias pessoas que não vão herdar o reino de Deus, e ele menciona inclusive alcoólatras e caluniadores, e além de trapaceiros, ou seja, gente que para Roma não é o pecado dos mais graves, é o pecado dito venial, né? Entretanto, para Paulo não herdarão o reino de Deus. Olha o que Apocalipse vai falar ainda por cima. Vamos deixar. Os assassinos, idólatras, todos os que amam e praticam a mentira, Você é um deles. no lago de fogo e enxofre. Ou seja, claramente, até a mentira, que é considerado um pecado venial, um pecado dos mais leves, ela é o suficiente para condenar uma pessoa ao inferno, caso ela não se... Caso não se arrepender, meu querido. Ó, o cachaceiro levou toda a vida de imundice, de escravidão da bebida. Ele se converte, não coloca mais uma gota de água na boca, ele vai pro inferno? Vai, claro que vai ter consequência, claro, todo tempo de cachaça, tá? Vai ter consequência, claro, né? Olha só. O texto eu conheço, tá, meu querido? 1 Coríntios 6. Olha só, cara. 6, 9. Acaso não sabeis que... 6, 9, ó. Acaso não sabeis que o justo ou injusto não herdarão, não possuirão o reino de Deus, ó. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Ó. Se o cara é idólatra, se arrependeu, parou da sua idolatria, vai pro inferno. O cara, ele é cachaceiro, se arrependeu, parou de beber, tá buscando a vida santa, comeu com Deus, vai pro inferno. Enganei o impuro, parou com a sua impureza, se converteu, vai pro inferno. Não, nem os idólatras, nem os adúlteros. Os adultos parou de roubar, parou de furtar, vai pro inferno. Se converteu à verdadeira igreja e tal. Nem os feminados, o cara que é efeminado, o cara que se arrependeu, parou com essa imundiça, parou, vai pro inferno. Nem os devassos, nem os ladrões, parou de roubar, etc. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Mas Lucas Bonzoli esqueceu o versículo 11. Fazer toda a doutrina, todo o contexto com o versículo 9 e 10, para perseguir a igreja e tal, etc. Você esqueceu o 11. Ó, ao menos algum de vós tem sido, ó, isso, mas foste lavados. O purgatório lava, purifica os pecados. Essas pessoas aqui, ó, idólatra, beberrão, afeminado, assaltante, avarento, se arrependeram. Olha só. Lavados, mas fosse santificado, ó, mas fosse justificado em meu nome, do Senhor Jesus Cristo, e pelo Espírito de nosso Deus. Ó. O Espírito Santo está onde? O ladrão foi lá, se confessou, parou, confessou a Deus, aos sacerdotes. Não no quartinho, no banheiro ali, você e Deus, não. O avarento, o idólatra, se confessou, se arrependeu. Olha o que Paulo fala. Apocalipse 22 é a mesma coisa. (22, 15), ó. Até agora não provou nada. Vamos citar aqui um pai da igreja, ó. Ó, Origem de Alexandria, no século II, ó. Ele vai debruçar 1 Coríntios 3, 11 ao 14. Olha só a visão de Origem de Alexandria, ó. No segundo século. Será salvo como que através do fogo. Se alguém parte desta vida,
com penas faltas e condenados ao fogo que consome todos os materiais consubstantíveis e prepara a alma para o reino de Deus. Ó. O purgatório ele é uma preparação, uma purificação para você chegar ao reino de Deus. Porque vocês cometeram faltas leves, pecados veniais. Não chegaram 100% à beatice e à santidade. Onde nada de impuro pode entrar, pois só se sobre o fundamento de Cristo constituístes não apenas o ouro e a prata, mas pedra preciosa e ainda madeira, cana, palha, o que espera que ocorra quando a alma seja sempre separada do corpo. Estaria no céu ou a tua madeira, cana e palha, desde o modo manchareis o reino de Deus? Ou em razão destes obstáculos poderia ficar sem receber o prêmio por ter ouro, prata e pedra preciosa? Nenhum desses casos seria justo. Origens de Alexandria. É só, cara. São Clemente de Alexandria, século II, 150, ó, DC depois de Cristo, né? Através de grande disciplina, o crente se desponja das suas paixões e passa a menção melhor que as anteriores, passa pelo maior dos tormentos, tomando sobre si o arrependimento das faltas que possa ter cometida após o seu batismo. Então é torturado, mas ao ver que não seguiu que os outros já conseguiram. Os maiores tormentos são atribuídos aos crentes porque a justiça de Deus é boa, sua bondade é justa, e este castigo completam o curso da expiação e a purificação da cada um. Ó. Clemente de Alexandria, no século II. Olha só. Tertuliano, no século III, também fala. São Cipriano de Cártaro também fala. Ó. Século III, ó. 253, ó. Estando internamente ou dispensão do purgatório. Uma coisa é pedir perdão, outra coisa alcançar a glória. Olha só, uma coisa é estar prisioneiro sem poder sair até ter pago o último centavo. Ou Isaías ali fala, né? Isaías 24, 21, 22. Outra coisa é receber simuladamente o valor e o salário da fé. Uma coisa é ser torturado com longa sofrimento pelos pecados para ser limpo e completamente purificados pelo fogo. Outra coisa é ter sido purificado de todos os pecados pelos sofrimentos. Uma coisa é ter sido purificado de todos os pecados pelo sofrimento. Uma coisa é estar suspenso até que ocorra sentença de Deus no dia do juízo, né? A outra coisa é ser coroado pelo Senhor. Cipriano de Cártaro. São Cipriano de Jerusalém também fala. Cara, olha só, Isaías 24. Velho Testamento, tá, meu querido? Isaías 24. Vamos ver aqui. Também fala. Mateus 18, 34 também fala. Mateus 12, 32 também fala. Hebreus 14. Somente os santos verão a Deus. Ó.
Cara, se você não chegou à perfeição, cara, Mateus 5,8, se você não chegou a essa graça, você não vai ver Deus, cara. O purgatório não anula o sacrifício, que pelo contrário, cara. É o amor de Cristo com nós ainda, cara. Tanto na cruz do Calvário e depois da nossa morte, cara. Olha só, Mateus 18,34, ó. No começo ele vai fazer uma analogia que o Senhor dos servos, que ele será o servo vai, aí no final ele faz uma analogia ao seu Deus, ó. Purgatório bem claro aqui, ó. O perdão é uma ação de indulgência, ó. Olha só. Pedro também fala, ó, 1 Pedro 3,19, ó. Pedro ainda disse, para os que sejam julgados da maneira humana, como se tivesse na carne, ó. O próprio Jesus também, ele deixa bem claro, Banzoli. A palavra purgatório não tem, mas tem característica e versículo bíblico. Que dá para se provar que é a igreja e os pais debruçou sobre isso. Certo? Olha só. O próprio Jesus também, ele deixa bem claro. Purgatório, essa prisão espiritual. Essa prisão do espírito, onde seremos purificados. Onde haverá uma purificação dos pecados, para que possamos nos tornar limpos e passamos a ver a Deus. Mateus 5, 25, 26, cara. Simples entender isso. Simples entender isso. Santo Tomás de Aquino também fala. Isso é a invenção de Lutero, cara. Ó, ano 160, onde que, ó, Atas de Paulo e Tecla, é o escrito do ano 160, ó, da era cristã. Onde é que está no ano 160? Tecla é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de São Paulo. E ela se desfez, né, um casamento com um noivo para assistir São Paulo na evangelização, sua pregação, né? Após a exibição, Trifênios novamente a recebeu a sua filha Falconias, que havia morrido. Disse para ela em sonho: mãe, deveria receber essa estrangeira, Tecla, como a mim, para que ela ore por mim, para que eu seja levado para o lugar do justo. E isso é do ano 160 da era cristã. São Cirilo de Alexandria também fala, cara. Olha só, cara. Tecla é uma mulher que se converteu ouvindo a pregação de Paulo. Ele fez um casamento só para ouvir a pregação de São Paulo. E ela orou pela essa senhora que sua filha tinha morrido. Simples, cara. Não tem como, cara. Se você dá ouvido a esses caras, pô, você não vai acreditar em quê, cara? A igreja é para isso, pô. Efésios 3:10. Divino Missal será conhecido pela igreja. A verdade será revelada, preservada, confiada à igreja. Simples. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Esse é o terceiro vídeo. Mais pra frente eu vou fazer mais outros vídeos, porque eu vou ter que trabalhar agora. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.